Saudação aos amigos e amigas internautas. Aqui na TV Web Sul estamos iniciando o programa Falando em Saúde. A TV Web Sul tem a direção do Sr. Aldo Pimentel, a apresentação deste vosso amigo José Vargas e a participação especial hoje da doutora Valesca Valber, psicóloga, que estará tratando de um assunto muito importante para a nossa comunidade. Desde já somos gratos pela companhia de todos e esperamos que tudo que aqui falarmos, todos os assuntos que abordarmos, seja do proveito dos nossos amigos e amigas. Doutora Valesca, sua saudação. Boa noite, seu Vargas, seu Aldo, aos amigos internautas, a todos que nos acompanham nesse momento. É um prazer estar aqui, poder refletir, trazer algumas das reflexões sobre esse tema tão diversificado, tão importante quanto das relações e, de uma forma especial, das relações abusivas. Muito bem. Hoje, então, o tema da palestra da doutora Valesca será relacionamentos abusivos. Algo que parece que, apesar da tecnologia, do crescimento do ser humano, como se diz, mentalmente ou a inteligência estar mais aguçada, é um assunto que parece que vem se agravando, apesar de todos os trabalhos, até de autoridades competentes, no sentido de frear, de moderar isso, para que a sociedade seja mais feliz. Esse assunto realmente importante, principalmente a senhora que trata diariamente de pessoas com problemas, doutora. Sim, seu Vargas, E o nosso, quem está nos acompanhando, provavelmente conhece, já teve, já conheceu alguém que esteve numa relação abusiva, A relação abusiva, ela pressupõe que um dos parceiros dessa relação sinta um prazer, se sinta desejoso e se satisfaça em oprimir, em denegrir, em subjugar o outro parceiro. E para isso é necessário que tenha alguém que atenda essa demanda afetiva de alguma forma e se coloque nessa posição. Então a ideia é que a gente possa refletir sobre isso. Por que as pessoas agem dessa forma? Por que as pessoas se submetem a esse tipo de relacionamento? Eu acho assim que, como a senhora falou, até diminuir a outra pessoa, Diminuir, denegrir. Como se diz, citar defeitos, tu é isso, tu é aquilo, às vezes coisas que nem existem. E muitas vezes a pessoa tem tanta paciência que vai aguentando, mas também aqueles que não têm paciência e o relacionamento aí fica bastante difícil. Eu diria que a questão não é nem tanto de paciência, mas é o quanto a pessoa vai tolerar, e que bom que ela não tenha muita paciência em tolerar o abuso, porque aí está o lado doentio, e é como se forma, como se organizam essas relações. Qualquer relacionamento pressupõe duas pessoas. Então, quando nós percebemos, conhecemos uma amiga, algum familiar, nós tendemos a condenar o abusador e a não enxergar também o comprometimento afetivo da vítima do abuso com essa questão. Nós estamos exatamente onde nós nos colocamos. Então existe, mesmo que de uma forma inconsciente, de uma forma implícita, uma autorização para o abuso. Uma abertura. Uma abertura. Porque eu acho que quanto mais a pessoa é tolerante, esse abuso vai crescendo. Vai diminuindo a pessoa, vai crescendo e se torna um relacionamento insustentável. Às vezes até, como se diz, partindo para a parte física. Sim, então existem muitas formas de abuso. Existe o abuso físico, a violência física, o empurrão, apertar o braço, enfim, várias formas de violentar alguém fisicamente. Mas existem muitas formas de abuso, Existe o abuso emocional, existe o abuso financeiro, o abuso profissional nas relações de trabalho. E muitas vezes quando a gente pensa em abuso, a gente pensa também que a mulher é abusada. Então, infelizmente, essa é a maior estatística, E a gente vai falar mais sobre isso. Mas os homens também se submetem, se expõem a relações abusivas, Quantas vezes a gente não viu um amigo nessa situação, um familiar, e pensou, nossa, por que ele não sai desse relacionamento? Por que ele não sai desse trabalho? Ele está nessa relação de trabalho abusiva há tanto tempo, nessa empresa da qual ele se queixa, com aquele chefe que ele se queixa, por que ele não faz um movimento?
né? E muitas vezes a gente diz, é porque ele não tem dinheiro para fazer esse movimento, ele não tem possibilidade financeira no atual momento, né? Ou as mulheres se colocam em relacionamentos onde se tornam dependentes financeiramente e atribuem à dependência financeira o fato de estarem nessa condição. Eu não tenho como me separar agora porque meus filhos estão dependendo de mim, eu não tenho como me afastar dessa pessoa que me agride fisicamente, né? Porque eu dependo. Mas saibam que a maior parte, né, dos relacionamentos e do não enfrentamento dessa situação, assim, se afastando daquele que te denigre e que vai contra a vida, em todas as formas de expressão, é a dependência afetiva, né? A dependência afetiva, ela é a maior causa de permanência nos relacionamentos abusivos, né? De uma forma, vamos falar um pouquinho da questão feminina, né? Ou dos relacionamentos afetivos, mais especificamente. O que nós temos aí, né? Nós temos uma questão cultural, e aí vai a pergunta, né? Será que a cultura influencia nas nossas manifestações comportamentais? Evidente que sim, né? E a gente tem uma questão cultural que evolui, que bom que evolui ao longo de séculos e séculos, né? De uma forma especial, no Rio Grande do Sul isso é muito forte. Chamou machismo. O machismo, né? Então, o machismo predispõe a um olhar de subjugação da mulher, né? Ela se coloca é colocada nessa posição de inferioridade, né? Então ela depende de alguém, o homem é mais importante, mais forte. E isso permeia muito a cultura das nossas famílias, né? E a gente sabe que o comportamento masculino, feminino, as formas de relação são aprendidas nas famílias. E o impacto delas é em até 3 gerações, mostram a pesquisa. Então hoje a genética já nos mostra também que o impacto genético de algumas condutas muito marcantes, assim, violentas, também nos impactam por 3 gerações. Então o que a gente pode deduzir disso, né? Que sim, nós precisamos olhar como é que o feminino é cuidado, né? Como é que a questão do abuso é cuidado, a questão do masculino, como é que era isso na tua família, como é que era isso com os teus avós, teus tios, como é que tu traz hoje para a tua realidade. Se não existem crenças limitantes que nos colocam na condição, né, de sermos abusadores ou abusados. Então, essa reflexão, assim, como que é a questão do abuso dos papéis? Existe sempre assim, o avô abusava financeiramente da avó, tinha todo o domínio do dinheiro e a avó não conseguia desfrutar nada daquilo que era dos dois. O tio era uma pessoa que vivia sendo denegrido pela tia. A tia o desqualificava, né, tratava ele mal, tratava ele assim como uma pessoa com menos valia, criticava ele na frente das outras pessoas e o tio se mantinha nessa relação abusiva, né? Então, várias formas. Observe como isso acontece, como são as aprendizagens na família. Até porque se a gente herda 3 gerações de aprendizagem, a gente também lega 3 gerações de aprendizagem. A senhora acha, sim, como você diz, que aquilo fica no subconsciente da criança? Fica como uma aprendizagem, né? Uma aprendizagem. É assim, né? É assim. É assim, a vida é assim. A vida é assim. Então, cada um de nós tem aprendizagens. Como lidar com amor? Como é que a tua família lidava com amor? Como são as relações amorosas? Sim. Como a família lida com a dor, com o dinheiro, né, com as relações de poder, com os papéis masculino e feminino, né? Assim, até que ponto a questão de gênero, né, assim, então a mulher é assim uma ameaçada, até que ponto isso é da característica inata do feminino e quais são os pesos culturais destas falas que a gente escuta, né, e que foram legadas, naturalmente ouvidas e aprendidas como uma realidade que precisa ser assim. O que pode modificar para que as relações sejam mais amorosas, mais cuidadosas, mais leves? Existe assim, por exemplo, às vezes o homem casa com uma boneca, né? Uma miss, corpinho bonito e tudo, mas ele tem que ter em mente que nem todas as mulheres conservam aquela forma física depois de serem mãe 1 ou 2 vezes. Né? E é um relacionamento abusivo, o homem começar a apontar. Olha aí como é que tá essa barriga, olha, tu tá gorda, olha isso, aquilo. Isso aí é dolorido, eu acho, né?
E é abusivo, né? É abusivo. Porque assim, a mulher é dona do seu corpo, as pessoas são donas dos seus corpos, dos seus destinos, das suas possibilidades, né? Cada corpo, cada ser é um indivíduo cheio de subjetividades. Então, o que acontece, né? Quando eu tenho essa ideia da boneca, da Miss, né? Isso é muito presente, assim. Se a gente observar assim, mais nas entrelinhas, o discurso mais machista, ele autoriza o homem somente a elogiar a beleza da mulher, a vibrar pela beleza da mulher. Sim. Né? Não é muito desejado que a mulher tenha, assim, tenha poder, né? Tenha uma caminhada profissional maravilhosa. Né? Então, assim, mas é que ela gosta de ser mãe. Sim, gosta de ser, mas ela é a geradora da vida. Né? Isso é um espetáculo, é uma maravilha. Agora, a função de cuidar dos filhos, onde é que está escrito que é só da mamãe? Né? O que aconteceria com a carreira dessa mulher se os cuidados fossem mais divididos, se ela pudesse ter mais tempo para sua qualificação? Então, são reflexões, né? E o quanto nós podemos passar isso para os nossos jovens, para os nossos filhos, né? Para que a gente possa modificar e fazer uma cultura mais humana, mais igualitária, né? Onde haja menos espaço para as relações abusivas. E o que a gente nota quando é namorado, quando é noivo, oi meu amor, meu bem, e depois com o tempo, por ele casado, passa aquilo, e eu acho tão bonito. Casais, eu conheci casais com 70 anos de casado que ainda passeavam de mãozinha e passavam na frente da minha casa e perguntavam: onde é que vocês vão? Vamos na Praça do Senai sentar para namorar. É que o senhor teve essa possibilidade amorosa, construiu através da sua história essa possibilidade amorosa, mas isso nem sempre é possível, né, seu Vargas? Assim, é meio raro até. E nas relações abusivas não é esse o valor maior. O valor do amor, da empatia, da generosidade com o parceiro, eles estão distorcidos, né? Completamente distorcidos em ambos os parceiros. Né? O que a gente vê muitas vezes por trás do perfil do abusador? Né? O que está em jogo não é o cuidado amoroso, o zelo. Né? Tanto que a maior parte dos abusadores, eles buscam e se aproximam do seu parceiro, né? Muitas vezes oferecendo um oásis afetivo. Né? Prometem muitas coisas, eu vou viver só para ti. Né? Tem mensagens subliminares muito preocupantes, assim, olha, eu tenho ciúme de ti, eu começo a te acompanhar em tudo e a querer estar em todos os lugares contigo e vigiar um pouco as tuas relações, porque eu quero viver só para você, eu e você. Muitas vezes começa a afastar os familiares, né? Assim, a tua mãe quer te controlar, a tua família não quer o teu bem, eu que vou viver para você, os amigos, né? Essa amiga aí não é boa companhia para você. Quer dizer, gera um deserto afetivo, né? A pessoa vai ficando num deserto afetivo que fica muito difícil depois ela sair disso, né? Porque ela realmente acredita, ao contrário do amor genuíno, né, da possibilidade amorosa mais sadia, que ela finalmente, né, está sendo amada, está sendo reconhecida. Então aí a gente fala de um grande dano afetivo, né, ou de uma falta afetiva que o abusado vive naquele momento ou na sua realidade de vida, que é assim, ele busca desesperadamente a qualquer preço, né, ser reconhecido. Diferentemente de quando a pessoa se apaixona e muitas vezes não percebe ainda no início da relação algumas dificuldades do parceiro, vai conhecendo à medida que o tempo evolui. Sim. E aí depois ela sai da paixão e se dá conta da realidade. Sim. Na relação abusiva, o abusado leva muito mais tempo para perceber isso. Doutora, nós temos aqui pessoas que já estão fazendo contato conosco, que estão assistindo o programa. A dona Rosana Maria Petri Flores. Olá, Rosana. Muito interessante o assunto desse programa. Parabenize a doutora Valesca pelo seu desempenho. Que bom que estás conosco, Rosana. Um abraço. E nós, é pelo Facebook, então as pessoas podem mandar a sua mensagem, né, seu Aldo? Quem está assistindo até, se quiser, pode fazer uma pergunta, né, doutora? Claro, uma pergunta, porque é interessante a gente, não se diz, atender o anseio, né, do nosso ouvinte, do nosso telespectador, o pessoal que está na Web Sul, né,
Então, pelo Facebook, pode fazer a pergunta e que a gente está, então, dirigindo a doutora Valesca. Doutora, eu vejo assim, por exemplo, que a gente tem visto muito notícias sobre o feminicídio, que não querendo, como se diz, adiantar a sua matéria, a senhora que sabe, mas até me lembrei porque abriu uma oportunidade aqui. Parece que pelo machismo mesmo, o homem faz de tudo, demonstra que não gosta mais da mulher, fazer tudo, mas quando a mulher diz eu não quero mais, aí ele se sente, parece que rebaixado. Mas como? Eu tenho o direito de dizer que não quero mais, não você. E no fim acabam até matando as mulheres, né? A gente vê isso diariamente. Foram mais de 4 mil mulheres mortas, né, no ano passado. Então esse é um dado muito alarmante, o feminicídio cresce. E é fundamental que a gente olhe para isso, né? Olhe para a nossa cultura, para as nossas aprendizagens, reveja conceitos, né? Construa um espaço mais saudável de possibilidades de relacionamento. E é importante falar do abusador, né? O que o senhor traz aí do abusador? É que o abusador não aceita. Então, no abusador, no perfil do abusador, existe um conceito de posse. Né? A mulher ou o parceiro, o homem, é coisificado, ele é meu, ele não tem direito à vida própria. Né? Ele se compraz de perceber a dependência afetiva do outro. E ele se nutre disso, né? Denegrindo a própria imagem do abusado, do seu parceiro. Né? Tu não conseguiria coisa melhor do que eu, olha só o que tu faz eu fazer. Né? Ele vira o jogo de uma forma que a pessoa às vezes é traída, né, é deixada de lado, não é cuidada, né, está numa verdadeira miséria afetiva e ainda entende que ela deve ter feito alguma coisa errada, deve ter sido responsável por isso. E o ciclo, né, ela vai ficando cada vez mais empobrecida e ele cada vez mais crescendo com isso. E quando, de alguma forma, por algum motivo, esse parceiro que é o abusado percebe, né, ou começa a se dar conta da relação e tentar assim se colocar um pouquinho mais ou fazer negativas, né, é muito comum então a violência, né, o extravasar da emoção através da violência de todas as formas e culminando aos assassinatos. Né? E a gente sabe que muitas vezes a mulher, quando chega ao ponto de dizer eu não quero mais, não aguento mais, até é dolorido para ela, porque se ela gosta da pessoa, é uma atitude que vai machucar ela, mas dos males o menor, né? Porque se ela continuar, vai se agravar a situação, né? E às vezes o cara não aceita, ele mesmo fica dizendo que não ama, mas ele é o dono da pessoa. Ele não admite que aquele bem que ele acha que é dele, largue ele a hora que, como se fosse ele tivesse uma bola de futebol e a bola fugisse dele. Não é assim, né? Não. Então, assim, vamos falar assim, se ela gosta dele, se ele gosta dela, né? Vamos pensar assim, isso é amor, né? Eu ouvi uma certa vez, e não lembro exatamente a pessoa que fez essa citação, mas ela se referiu da seguinte forma, que o amor é uma casa grande, onde você precisa caber nela, como você é. Né? Essas relações onde alguém tem que compreender muito, aceitar muito, briga, volta, fala que vai mudar, quer dizer, isso não é amor. Aí a gente entra num terreno mais patológico. E se você que está nos ouvindo vive uma relação assim, ou conhece alguém que está vivendo uma relação assim, é importante avaliar, refletir, ajudar a pessoa que está nessa condição a poder enxergar isso. Às vezes as pessoas de fora dizem, mas olha só, ela deve gostar, né? Porque não sai desse namoro, disse que vai terminar, envolveu toda a família e não termina, né? E essa pessoa assim, então a pessoa está no processo de adoecimento. Como é que funciona esse adoecimento? Tá? Por que a pessoa se coloca na situação de abusado? Então, como a gente já destacou, por uma dependência afetiva, uma carência afetiva muito grande. É como se a pessoa, em alguma experiência, provavelmente as experiências mais primitivas, mais infantis, com as primeiras figuras de amor, a mãe, o pai, não foi bem vista, não foi bem cuidada ou não se sentiu assim. E busca desesperadamente sanar nessa dor da ausência, a dor do reconhecimento, de ser vista. E o abusador, ele vem com esta promessa. Né? E a importância dos relacionamentos darem o seu tempo para esse namoro e sendo construído a partir do conhecimento real do outro,
né? E não daquilo que a gente escuta no primeiro momento. Né? Eu poder observar essa pessoa, quem é essa pessoa? Qual é a sua história de vida? Como essa pessoa trata as figuras femininas da sua família, como trata a mãe, as irmãs, às vezes namoradas, às vezes companheiras, né? Essa ideia assim, não, a pessoa foi assim com todo mundo antes, mas agora ela mudou. Eu sou uma pessoa que trabalho acreditando na mudança comportamental, né? Mas muda quem deseja mudar. Né? E o abusado, às vezes, ele se coloca nessa condição de missionário. Eu vou salvá-lo, eu vou ajudá-lo. Ele precisa de ajuda. Sim. Até a ajuda tem um limite. A gente só ajuda quem quer ser ajudado. Né? E muitas vezes a gente fica triste, né? Justamente por isso, porque tu tenta ajudar. Vamos pensar numa situação de afogamento. Tá? O que você faz? Você oferece a corda, você oferece a boia, a pessoa não pega, né? A única coisa que a pessoa quer é puxar você. Aí tu oferece a mão e vai junto. Vai junto, né? Então, assim, muitas vezes a gente tem que salvar a própria pele saindo dessa relação, porque isso não é amor, né? O amor você tem que caber ali como você é. A gente muda um pouquinho para que o outro, para agradar o outro, reflete sobre as próprias condutas, né, para poder evoluir como ser humano, mas essas relações, onde alguém quer te mudar, né, e te cobra isso, e critica quem você é, precisam ser vistas, né, de outra forma. Provavelmente o abusado está sinalizando, né, essa miséria afetiva, porque as pessoas se reconhecem, sim, as pessoas sabem com quem estão lidando, né, e vão até o limite que você dá. Se você tem uma falta afetiva muito grande, você não dá limite. Né? Você aceita e autoriza inconscientemente a pessoa a seguir o abuso. Né? E por que o abusador faz isso? Vocês já pararam para se perguntar por que o abusador tem esta conduta? Né? A gente pode encontrar abusadores que são sociopatas, né, que simplesmente fazem isso por prazer, porque tem uma falha na capacidade de empatia, de se colocar e reconhecer o sofrimento do outro. Né? Temos aquele abusador que vem de uma demanda cultural muito machista, onde ele entendeu que isso é certo. Né? Já traz de gerações, como já traz de gerações, né? Então a gente tem uma gama aí, né? O assunto é extremamente amplo e complexo, mas assim, em linhas gerais, por trás do abusador é que está o grande dano. Se aquela falha emocional do abusado é grande, a sua carência, a sua dependência afetiva, provavelmente isso já acontecia na relação com a mãe, ou na relação com o pai, com as suas figuras de cuidado, e nas relações anteriores, no caso do abusador, a miséria é muito maior. É uma falta enorme, alguém provavelmente que não foi visto, não foi validado, foi muito descuidado, e tem muita raiva disso, muita raiva disso. Então, enquanto, né, na relação abusador-abusado é assim, enquanto você é a desqualificada, eu tenho uma autoestima elevada. Enquanto você que faz as coisas erradas, você que não presta, sua comida não presta, sua roupa não presta, seu trabalho não presta, sua família não presta, você só faz coisa errada, eu me engrandeço. E ele vai criando uma couraça narcísica, né, de empoderamento de uma pessoa que ele não é. Em cima, é como se fosse um vampiro emocional. Né? Um vampiro emocional. Ele utiliza o sangue da vítima, assim, o provimento afetivo da vítima para se empoderar. E qualquer manifestação, isso é muito interessante, seu Vargas, qualquer manifestação ou tentativa do abusado em dizer, não, isso não é real, olha, mas eu tenho as minhas competências, não é aceita assim como um reconhecimento do outro, é aceita como um grande ataque, porque é como se a ferida do abusador sangrasse, e aí ele agride mais e mais. Né? Tanto que a gente recomenda, seu Vargas, que as pessoas envolvidas em relacionamentos abusivos, né, tenham muita cautela com os términos. A gente sabe que 70%, né, dos términos, quando não bem conduzidas, podem conduzir à morte. Né, a uma agressão física grave ou à morte. Então é muito importante a pessoa parar para observar esse padrão e somente quando estiver decidida realmente a romper, se cercar de familiares, apoios, suporte social, né, cuidados para que evite, né, essa ira daquele que sangra pela sua própria dor e que não consegue lidar com a dor dele. Só tem que se proteger. Tem que se proteger. Até essa, como se diz,
existe uma determinação da justiça que a pessoa tem que ficar tantos metros, não pode se aproximar da outra e tal, né? Medidas protetivas. E a medida protetiva também é aquela que a pessoa vai ser protegida. Como é que é feito isso? Olha, em termos legais eu não sei exatamente como funciona, mas assim, a gente tem a medida protetiva, né? Onde o abusador, enfim, aquele que é acusado, ele precisa manter uma distância limite, não pode se aproximar, né? 200, 300 metros, Mas a maioria não obedece. É que a gente está lidando com uma personalidade Porque eu acho que, sangrando, insana, né? na verdade, como existe também no caso de testemunhas, né, a medida protetiva para testemunhas, né, de crimes, como se diz assim, praticamente é impossível. Teria que ter uma pessoa, uma autoridade que acompanhasse. Aí seria a proteção, porque aí o cara se aproveita da noite, da madrugada e vai bater na casa. Sim, né? Isso ainda, isso evolui muito, né? E a gente tem que olhar isso como um progresso. As delegacias da mulher, né? Vários órgãos, assim, os CREAS, né? Vários órgãos assim que organizam esse suporte de proteção. A Lei Maria da Penha, né? A Lei Maria da Penha, ela vem como uma punição, né? Digamos assim, em outros termos, na forma da lei, mas ela vem como uma advertência, uma punição ao Brasil, porque essa situação se estendeu, a da Maria da Penha, se agravar e de uma forma intolerável do ponto de vista jurídico, humano, enfim, né? Então só aí vem a lei. Em Carazinho existia, não sei se não me informei mais, uma casa onde as mulheres ficavam hospedadas quando saíam de casa. Eu acredito que não tenha mais. A informação que eu tenho isso, né? Sim, fundamental. Mas hoje já essas estruturas das delegacias da mulher, elas têm se organizado de forma a abrigar, acolher, né, dar suporte afetivo, mas existem poucas ainda, né? Aqui em Carazinho tem a delegacia da mulher? Aqui em Carazinho eu acredito que sim. Sim. Uhum. Sim. Mas não tem essa estrutura toda, né, que algumas delegacias já têm. E por exemplo, criança que convive anos com o pai e a mãe nessa crise, vai anos, a criança está com 10, 12, 13, 14 anos, às vezes até as filhas casam mais cedo para sair de casa, para se livrar daquele clima, né, também sem muita preparação psicológica. E os rapazes, as moças, eles são mais resistentes ao fato de casar por tudo que eles viram na vida dos pais, por exemplo? É difícil fazer previsões, né? Tudo é possível, né? Não existe uma situação assim. Não há uma norma. A leva a B, né? Em termos de subjetividade, de psiquismo. Mas o que a gente pode afirmar é que sim, né? Essas situações são muito dolorosas, muito marcantes, muito determinantes nos desdobramentos da personalidade do filho, da filha, né? Nos desdobramentos futuros. E o que a gente sabe também, né? Como nós comentávamos antes, isso se perpetua pelas gerações futuras, são aprendizagens. Então, provavelmente, assim, aquele que vive num ambiente onde existem abusadores e abusados, ele vai acabar tendo uma tendência a fazer um desses padrões também quando ele for vivenciar o amor e a relação a dois, porque ele reconhece, né, que aquele é o modelo. Mas muitos podem também não querer casar para não acontecer o que aconteceu dentro da família dele, né? O que, de alguma forma, muitas vezes é um abuso com a pessoa, né? Ela se priva das possibilidades afetivas porque, enfim, não quer repetir modelos, né? Então, cada um reage, se conduz de uma forma, mas é sempre em relação àquilo que viu e viveu. Assim, eu penso, por exemplo, um rapaz é agressivo com a esposa e as famílias, tanto do lado dela como dele, veem aquilo e aconselham ele a procurar um apoio psicológico. Carazinho tem apoio psicológico através do SUS, por exemplo? Sim. Né? Nós temos aqui em Carazinho o serviço de saúde mental. Né? O serviço de saúde mental tem dois serviços, assim, dois setores, que é o CAPS infantil e o CAPS adulto. Dentro do CAPS adulto a gente tem o acolhimento psicológico, tem atendimentos com médicos clínicos, psiquiatras, tem vários grupos, né? E então existe um suporte emocional para as pessoas poderem se organizar diante dessas situações, entenderem melhor o que está acontecendo na vida delas, nas relações, né? E convido aos nossos participantes, como é que você está nessa questão? Se você se coloca em relações abusivas, já se colocou? Tem alguém na sua família que viva esse padrão?
como que são as suas possibilidades afetivas no sentido de se proteger, de se valorizar, de identificar logo uma relação abusiva e não levar isso adiante, né? Protegendo a sua vida, a sua dignidade, sem ficar com o lixo emocional do outro esvaziando, né, ocupando a sua casa afetiva. Como está essa possibilidade? Né? O que você faz para refletir isso? Como estão suas escolhas amorosas? E geralmente, quando se procura uma especialização no SUS, passa pelo médico clínico geral, que ele encaminha. Seria esse o caminho? Vamos dizer que a pessoa se conscientiza, não, realmente eu preciso, eu quero mudar. Até pelos filhos, né? Porque os filhos sofrem muito com isso também. Então, eu quero mudar. Ele teria que, o primeiro passo seria procurar um médico, ou ele vai no SUS e diz que quer uma ficha, por exemplo, para psicólogos, não dão direto, eu acho, né? Tem que passar pelo clínico geral, ele vai explicar, olha, preciso. Aí o clínico realmente sente que o cara precisa e ele pede o encaminhamento para o psicólogo. É por aí? Sim. Assim, ó, o atendimento médico, ele inicia na unidade básica de saúde, né? O antigo posto de saúde do seu bairro. E lá, né, o médico clínico geral vai fazer uma avaliação da situação, né, vai tentar uma interação medicamentosa, uma prescrição medicamentosa se for indicado para você, né, ou ele vai encaminhar para um serviço de média complexidade, que então é o Serviço de Saúde Mental, o CAPS, ou uma urgência, se for o caso, que aí temos a UPA e o HCC. Se você tem uma demanda afetiva e não entende que tem uma demanda medicamentosa, que precisa de medicamentos, mas você está numa crise afetiva, com dificuldades em relações abusivas, né, você pode procurar direto o Serviço de Saúde Mental, que fica ali ao lado do hospital, o CAPS 2. Dentro do CAPS 2, você vai ser ouvido na hora que você chegar. No antigo posto de saúde ali? Isso, na parte Secretaria lateral. Da Saúde. Entra lá pela garagem? Ali? Isso. Tá, isso. eu já vi. Isso. Inclusive ali tem palestras para o pessoal que bebe também, né? Sim, temos os Alcoólicos Anônimos, que tem um trabalho muito especial ali, né? O grupo do Naranon também, de familiares, e temos vários outros grupos. Então, quando ele chega, ele é ouvido e orientado. Né? E aí ele pode ir para um acolhimento psicológico ou ser encaminhado para o psiquiatra, orientado, enfim, e periodicamente fazendo esses contatos para evoluindo, né? Para se pensar e evoluir. Não existe outro caminho, né? Nós precisamos olhar as nossas relações, olhar a forma como nós estamos cuidando, porque o outro é sempre um reflexo de nós mesmos. E às vezes a pessoa acha uma humilhação fazer isso, mas feliz daquele que tem a cabeça para assimilar que mesmo que achem que é uma humilhação, mas ele precisa daquilo. Como se diz, é o medicamento do momento para ele melhorar seu relacionamento com a família, ir ao encontro em busca desses atendimentos. Que seja, que ele pense, mas eu estou me humilhando, mas eu preciso me humilhar para melhorar. Né? Então é importante. É importante que a pessoa se dê conta, né, que existem espaços de cuidado. Né, e que ela merece ser ouvida, ser cuidada, né, que talvez as pessoas não tenham ouvido, acolhido, cuidado bem em cenas de infância, né, mas que a capacidade de ser adulto é a capacidade de nós cuidarmos de nós mesmos. Né, e cuidar de nós mesmos muitas vezes é pedir ajuda, né, para um profissional que pode nos escutar com uma fala diferenciada, com conhecimento que acrescenta e que nos deixa cuidados no contexto que estamos. Muito bem, é um assunto importantíssimo e a gente quando vê uma família assim que está em desordem, está com crise, a gente tendo um pouco de sensibilidade, de empatia, a gente fica se distorcendo para que aquilo melhore, né? E realmente até nos deixa nervoso porque o que eu posso fazer? Né? Às vezes quando tem uma certa intimidade com o homem, tu chega e diz, vem cá meu cara, vamos conversar. Você quer continuar nesse casamento, você quer respeitar a tua família, se não quer, tenha a hombridade de cair fora, não deixar complicar mais. Mas é que a gente sente realmente. A gente sente, eu até fico muitas vezes sentindo quando vejo uma mãe na rua dando uns cascudinhos no filho, que vai, mãe, eu quero aquele ali da vitrine e tal, e a mãe sabe que não pode comprar e fica brava, e no fim xinga o filho, dá vontade da gente participar da briga. Porque a criança... A gente está falando, né, Seu Vargas, da capacidade de empatia.
né, que os abusadores não têm. Né? E existe uma distorção, né, daquilo que é do outro, não existe um espaço assim para a dor do outro, porque a sua dor é maior e ele não consegue perceber o outro, né, ou não deseja, ou enfim, tem prazer em não considerar o outro. O que a gente pode fazer, né, são movimentos humanos, como familiar, como amigo, como profissional, de ajudar essa pessoa a questionar essa condição. Né? Sempre mostrando que as relações, as pessoas precisam existir nas relações. Onde um não existe, ou o outro quer controlar, considera posse, né? Tem ciúmes excessivo, usa violência, né? Culpabiliza, diminui o tempo inteiro, afasta dos vínculos bons, afasta né? Destrói a teia de relações, isso é doentio. Né? Não está na linha do amor, ou pelo menos não da condição do amor e do vínculo sadios. E merece atenção, ajuda e cuidado. A senhora acha assim que padres, pastores, se periodicamente abordar o assunto em seus sermões, isso aí ajuda bastante? Eu penso que sim. Eu penso que existe um negócio que chama psicoeducação. Né? A psicoeducação é fundamental, porque às vezes a pessoa nunca parou para refletir, ela está tão envolvida pela sua fragilidade emocional que ela não se deu conta, né, de que o que é uma relação abusiva. Estamos aqui nós, né, levando essa informação. Quantos mais podem levar essa informação? O que é uma relação abusiva? Né, o que é amor? Né, o que é cuidado? Né, o que é compartilhar? O que é se relacionar? Né, qual é o limite para que eu mude ou aceite algumas coisas? E como a gente falou, muitas vezes esses padrões vêm distorcidos no contexto familiar, na educação, na forma, nas crenças daquela família. E aí a pessoa não tem de onde tirar essa informação. Então às vezes é um terceiro, né, é um amigo, é um pastor, um padre, um profissional, né, que leva esse olhar de reflexão, né? Né? Coloca uma vírgula e apresenta uma possibilidade de olhar e reagir e se cuidar de forma diferente nessa relação. Antigamente existia curso de noivos, não sei se existe ainda isso. Acho que existe. Mas não se ouve falar mais, né? Antigamente era muito falado, para casar na igreja tem que fazer o curso de noivos. E eu acho interessante. Se existe uma pessoa preparada, digamos, não vou dizer que o próprio padre vigário seja o preparado, mas de repente dentro do grupo de pastores numa determinada igreja, que tem alguém preparado para lidar com isso, para realmente conscientizar e fazer as pessoas ver que o casamento não vai ser sempre esse mar de rosas do começo. Né? Isso é importante. Até campanhas publicitárias, assim, campanhas... Por exemplo, como é que está seu casamento? Assim, algum jeito de abordar o assunto que sensibilize quem ouve, para que, às vezes, até a mulher que tem crise permanente, ou de vez em quando com o marido, olha, tem um curso agora sim, que de repente vai ser... Não quero saber. Mas é interessante, eu acho que toda tentativa é válida para melhorar, né? Porque... Sem dúvida, né? É mais um espaço que pode vir ao encontro, né, dessa reflexão, dessa crítica. Nós precisamos ter crítica sobre as coisas, ter opiniões, ter informações, e aí nós conseguimos nos colocar, quem sabe, numa condição de olhar isso e cuidar mais de nós mesmos, né, e de evitar, prevenir. Né? Então, todo o espaço que vise uma reflexão sobre os vínculos, né, sobre o que é um abuso afetivo, um abuso financeiro, né, um abuso físico, nos permita criar dentro de cada um, dentro das pessoas que estão à nossa volta, no nosso contexto, estruturas que identifiquem, né, e que não permitam o abuso. Sim. Existe também no ambiente profissional, como a senhora falou anteriormente, e tem patrões que infelizmente se consideram donos das funcionárias. Como é que se diz? Existe uma maneira de protestar junto à justiça pela maneira como o chefe está tratando, né? A gente sempre diz que a justiça entra Assédio quando a humanidade falha, né? Sim. Quando as pessoas falharam, assim, nas suas conduções.
Então, o que a gente vê dentro vamos pensar assim, patrões que lidam assim com as suas colaboradoras, né? Na verdade, são pessoas que estão no poder e que fazem do poder um espaço de sadismo, de manipulação, de desrespeito, de desvalia. É isso, né? Então, o abuso, como nós falamos, ele pode se dar em diferentes contextos. Sim. No contexto escolar, né? Um professor abusivo, um aluno abusivo, nas amizades, né? Você tem amigas abusivas, amigos abusivos, que não te dão espaço, que te desqualificam, que se engrandecem nas tuas fragilidades. No caso relações abusivas. Do patrão e a funcionária, é como se diz, o assédio, o relacionamento abusivo, até colocando o emprego sob aquela condição que ele quer. Hoje isso já é protegido em lei, né? Protegido em lei, em função de vários avanços que podem melhorar, né? Mas às vezes a própria mulher não identifica o assédio, né? E aquele que pratica o assédio não entende isso, né? Como algo que violenta, que desrespeita, por todas essas questões que a gente falou, culturais, emocionais, né? Histórias e crenças limitantes que vêm na cultura, no machismo, na família, se autoriza, se sente apropriado, né? Faz que o outro, a mulher, o homem, o colaborador da tua empresa, né, o amigo, seja uma coisa a teu serviço. Não seja visto como alguém que pode sofrer, né, que está sofrendo diante daquele contexto, né, que tem direitos. Né, a questão daí a gente passa para a questão do abuso sexual, né? Quer dizer, eu não reconheço que o outro tem o direito de dizer não, né? Que existe um limite que é do outro. É uma frase que às vezes até usam: tu não quer, tem fila de gente esperando emprego. O que diz, tu não quer, vai ser demitido. Sim, é uma variação, né? Tu não quer, tem gente esperando emprego, tem filas de gente, tu não vais conseguir emprego em outro lugar, tu não vais conseguir namorada em outro lugar, namorado em outro lugar, esposo, esposa. Né? Então, são formas, assim, de ameaçar, de intimidar, pressão, de desqualificar, né? E a gente sempre procura lembrar, né, que nada pode ser pior do que tu perder a tua dignidade, tu deixar de ser quem tu és, respeitar quem tu és. Né? Então, nenhuma dessas relações vale, né, a tua autoestima, a tua identidade. Bom, doutora, eu sei que a senhora tem compromissos, mas esse programa dava pra gente mais umas 3 horas, daria. Ou 3 dias, 3 semanas. Quem sabe num futuro programa a gente até se agendar, como a senhora agendou, se houvesse agendamento, em dias anteriores, semanas anteriores, fazer chamada, né? Para que as pessoas tomem conhecimento, né? E lembrem, não, tal dia tem aquele programa tal. Podemos fazer, porque claro. É muito bom isso aí, o alimento espiritual para a pessoa manter o equilíbrio e procurar ser feliz, né? E fazer os outros felizes também. Nós somos muito agradecidos pela sua presença. Se ela tiver algo a acrescentar, esteja à vontade. Eu que agradeço esse espaço, o convite, né, a possibilidade de interagir com as pessoas, de levar informação e de seguir refletindo esse tema, né? Eu acho assim que esse tema não deve se extinguir, esse debate, essa reflexão não deve se extinguir nunca, porque pensar é algo que nos protege mais, né, de relações que não são boas, que não condizem com a nossa qualidade de vida, né, com a nossa dignidade. Então, foi um prazer, né, estar aqui e debateremos então outros temas, quem sabe em outros momentos. Sim, daí a gente pode fazer uma série de chamadas na sequência durante os dias que antecedem, né? E realmente isso aí é para o bem, para a felicidade da gente, e quando tem filhos no meio, pela felicidade deles, que é mais importante ainda, que eles vão carregar o que acontece na família, eles vão levar para o resto da vida. Como só dizer, até por 3 gerações, às vezes. Com certeza. Não é mesmo? São Paulo, as pessoas que desejarem assistir a reprise desse nosso programa, podem, através da TV Web Sul, na página TV Web Sul, também pode pelo YouTube, né? YouTube TV Web Sul. Ainda temos mais TV Web Sul, carazinho.com. Para quem desejar assistir a reprise
desse programa com a doutora Valesca. Muito obrigada mais uma vez pela sua companhia e esperamos que muitas outras aconteçam, muitas outras oportunidades. Muito obrigado a todos. Também a dona Ana Laura da Silva, a senhora Ana Laura, está também acompanhando o nosso programa, ela está gostando do programa. A Ana Laura, obrigado pela companhia. Obrigada, a todos os nossos amigos internautas, nosso abraço. Muito obrigado também aos trabalhos técnicos de áudio e vídeo do senhor Aldo Pimentel. Uma boa noite, um grande abraço e ficamos todos com o nosso bom Deus.